Oi, gente, tudo bom? Vamos então para a nossa quarta salinha sobre o sistema nervoso. Vamos abordar então todo o desenvolvimento do sistema nervoso e as malformações. Então, eu vou abordar todos esses tópicos aqui listados, desde a neurulação, a formação da medula, a formação do encéfalo, da hipófise, enfim, temos bastante coisa pela frente. Bora lá! Inicialmente, é importante a gente lembrar lá da divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso, então, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e periférico, sendo que o sistema nervoso central ele vai incluir o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico ele vai incluir, então, os neurônios fora do sistema nervoso central, nos nervos cranianos, espinhais. E também temos o sistema nervoso autônomo, e sendo que esse sistema nervoso autônomo ele vai ser constituído tanto por parte do sistema nervoso periférico como por parte do sistema nervoso central, sendo que ele consiste em neurônios que inervam então, os músculos lisos, músculo cardíaco e epitélios glandulares. Essa divisão é importante porque a gente vai ver o desenvolvimento embriológico seguindo então esse raciocínio dessa divisão. Então a gente vai ver o desenvolvimento embriológico do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso periférico, do central, é isso aí. A origem do sistema nervoso ocorre por meio da placa neural, então se origina lá na placa neural. E essa placa neural nada mais é do que o espessamento da ectoderme, do ectoderma embrionário, também chamado então de neuroectoderma. Então o sistema nervoso surge desse neuroectoderma, desse espessamento da ectoderma embrionária que forma então a placa neural. E a diferenciação dessa placa neural é induzida pela notocorda e pelo mesoderma paraxial, fazendo então que esse ectoderma sobreadjacente se diferencie dessa placa neural, se espesse formando essa placa neural. E a gente tem a presença de moléculas sinalizadoras, então, que participam dessa diferenciação, como as FGFs, ativinas, o gene Sonic Hedgehog e as BMPs. Entendida a origem do sistema nervoso, podemos então partir para a neurulação. A neurulação nada mais é do que a formação do tubo neural, e ela vai ter início lá no 22º, 23º dia do desenvolvimento, lá na região do 4º ou 6º par de sonído. Então, a gente tem a placa neural, que a gente acabou de ver, né, que é nada mais é do que o espessamento do ectoderma embrionário, do neuroectoderma, e essa placa neural, se a gente dividir ela em 3 partes, a gente vai ter que os 2 terços cefálicos dessa placa vai representar o futuro encéfalo, e já o terço caudal dessa placa ela vai representar a medula espinhal. E a gente vai ver mais posteriormente isso novamente. Então, no processo de neurulação, a gente vai ter essa placa neural, e essa placa neural vai se espessar e vai formar o sulco neural. Esse sulco neural ele vai sofrer um processo de invaginação, formando então a goteira neural. Essa goteira neural vai ter nas suas extremidades as pregas neurais, e essas extremidades também vão formar a crista neural, que é muito importante, que a gente vai ver que essa crista neural vai dar origem a várias estruturas. Então, essa goteira neural, nas suas extremidades, elas vão ter as pregas neurais, e essas pregas neurais, elas vão se fundir, como a gente consegue ver ali na animação. Então, a gente ali tem o sulco neural, e a gente tem essas pregas neurais que se aproximam e se fundem. E quando a gente tem a fusão dessas pregas neurais, a gente tem a formação, então, do tubo neural. Então, formou o tubo neural. Esse tubo neural, ele vai sendo fechado, né, pela aproximação dessas pregas neurais, e esse fechamento desse tubo, ele vai ocorrendo tanto para a porção cranial como para a porção caudal, sendo que as extremidades desse tubo vão ser as últimas a serem fechadas. A gente vai ter, então, a extremidade cranial sendo representada pelo neuróporo rostral e a extremidade caudal sendo representada pelo neuróporo caudal. E essas extremidades vão fechar, então, lá na 4ª semana. E caso elas não fechem, vão estar relacionadas então a malformações. A luz do tubo neural vai formar o que a gente chama de canal neural. Esse canal neural ele vai ser preenchido pelo líquido cefalorraquidiano
e ele vai formar, né, no futuro, no caso, o canal central da medula e o sistema ventricular. Por isso, então, ele é preenchido por esse líquido. Beleza? Vimos, então, que a neurulação, né, a formação desse tubo neural, ocorre por meio da fusão das pregas neurais. Como ocorre essa fusão dessas pregas? A fusão das pregas neurais, elas ocorrem porque o citoesqueleto das suas células contém actina. E é essa actina que promove a aproximação dessas pregas e a consequente fusão delas. Além do mais, a fusão das pregas neurais, ela ocorre ao longo de todo o tubo, avançando tanto na direção cefálica como na caudal, sendo que somente pequenas áreas vão permanecer abertas em ambas as extremidades, que são o que chamamos de neuróporos. Nesses locais, a luz do tubo neural, o chamado canal neural, comunica-se livremente com a cavidade amniótica. As paredes do tubo neural vão se espessar, então, formando tanto o encéfalo como a medula espinhal. E esse canal neural, que seria essa luz do tubo neural, vai ser convertido no sistema ventricular do encéfalo e no canal central da medula. Outro aspecto que é importante a gente ressaltar é a formação da crista neural. Essa crista neural, ela vai se formar ali quando a gente tem a formação do sulco neural e da goteira neural e a aproximação das pregas neurais. Quando a gente tem a fusão dessas pregas neurais, concomitantemente à formação do tubo neural, a gente vai ter a formação da crista neural. E então, ela vai formar o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autonômico, sendo representado, então, pelos gânglios cranianos espinhais autônomos. O tubo neural, ele vai formar o sistema nervoso central, representado, então, pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já o canal neural, que seria, né, aquela luz do tubo neural, vai formar, como nós já vimos, o sistema ventricular do encéfalo e o canal central da medula. Esse canal neural, ele vai ser preenchido por líquor, que seria, né, o líquido cefalorraquidiano, formando então posteriormente o plexo coroide. Nessa eletromicrografia de varredura, nós conseguimos ver então em azul o tubo neural, formando, né, posteriormente o sistema nervoso central, e a crista neural, representada em amarelo, formando então o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. Entendido o processo de neurulação, temos que a formação do sistema nervoso central, ela ocorre, então, no início da quarta semana, né, lá com a neurulação mesmo, sendo que, como a gente já viu anteriormente, só dando uma reforçada, a região do quarto ao sexto somito vai formar, então, o futuro encéfalo e o terço distal do tubo neural vai formar a medula espinhal. Ali naquela eletromicrografia, a gente consegue ver circulado em vermelho o neuróporo cranial ou anterior, também chamado de rostral, que seria a porção cranial do tubo neural que foi formado com a fusão das pregas neurais. Esse neuróporo cranial anterior, ele vai se fechar antes do neuróporo caudal, ele vai se fechar lá no 25º dia. O neuróporo caudal, por sua vez, seria representado pelo círculo em azul, ele vai se fechar somente no 27º dia. É importante saber diferenciar esse fechamento, saber que o caudal vai fechar depois que o cranial, isso já foi cobrado em prova, e é importante também lembrar que esse fechamento ele só vai ocorrer posteriormente, ou seja, o tubo neural ele não vai se fechar uniformemente, então a gente vai ter o fechamento do tubo tanto em direção cranial como caudal, sendo que as extremidades vão ser as últimas a serem fechadas. E, caso não ocorra a fusão das pregas neurais, o que vai ocorrer? Malformação. Nós iremos ver, então, a malformação representada pela rasquisquise e pela meroencefalia, ou meroanencefalia e acrania. A meroanencefalia e acrania, ela ocorre devido a uma falha no fechamento do neuróporo rostral durante a quarta semana. Ela cursa também com defeito da calvária, a acrania, e a consequente exposição do encéfalo,
ou seja, exencefalia. Ela tem uma incidência de 1 a cada 1000 nascimentos e ela é mais comum em mulheres e apresenta uma herança multifatorial. É comum na meroanencefalia nós termos um quadro de polidrâmino, ou seja, um aumento no líquido amniótico por uma definição anormal do feto devido ao defeito no sistema nervoso central. Além disso, é importante a gente entender o diagnóstico e o prognóstico dessa malformação. O diagnóstico ele deve ser realizado já no pré-natal por meio de uma ultrassom e da dosagem de alfa-fetoproteína. Então, geralmente, gestação, quando a mãe está gestando uma criança com meroanencefalia e acrania, ela tem um aumento da alfa-fetoproteína no líquido amniótico. E esse aumento é devido à maior concentração de proteína liberada pela urina do feto. E quando a gente tem essa concentração sérica aumentada de alfa-fetoproteína, nós temos então que desconfiar da meroanencefalia e acrania. E a ultrassom também serve como meio de diagnóstico. Além do mais, o prognóstico dessa malformação ela é incompatível com a vida, tendo-se uma sobrevida de poucas horas. É comum as pessoas usarem o termo anencefalia, e esse termo é inadequado porque anen vem de sem, e o indivíduo com meroanencefalia, ele não nasce completamente sem tecido nervoso. Geralmente, esse indivíduo anencéfalo entre aspas, ele nasce com o tronco encefálico rudimentar. Por isso, a gente não pode dizer que o indivíduo é anencéfalo, porque ele tem tecido nervoso funcionante. Ele vai ter aquele tronco encefálico rudimentar, conforme nós vemos ali na imagem, onde o primeiro indivíduo normal ali tem o cérebro, o tronco encefálico, e o meroencéfalo ele apresenta ali o tronco encefálico rudimentar. Então, é inadequado, evitem usar esse termo. O termo meroencefalia ou meroanencefalia é mais adequado. Outra malformação decorrente do não fechamento do tubo neural é a raquisquise ou mielosquise. É a forma mais grave da espinha bífida. Nós iremos a espinha bífida mais posteriormente. E se deve a uma abertura completa da coluna vertebral. A gente vai ter a coluna vertebral completamente aberta e a medula totalmente exposta com o meio externo. E a causa, então, seria a falha na fusão das pregas neurais. E como resultado, a medula espinhal ela vai ser representada por uma massa achatada de tecido nervoso. Ela está comumente associada à meroanencefalia, sendo que, devido a essa exteriorização dessa medula espinhal, ela é incompatível com a vida, provocando então a morte da vítima. A possível causa dessa falha na fusão das pregas neurais pode estar relacionada, por exemplo, a um espessamento excessivo da placa neural, conforme a gente vê ali na imagem. A gente tem a formação de uma prega anormal do tecido neural ali na seta vermelha. E essa prega anormal se deve ao espessamento excessivo da placa neural. E esse espessamento excessivo da placa neural acaba impedindo o fechamento adequado do tubo, formando então a raquisquise ou mielosquise. Aqui nós vemos imagens de diversos graus dessa raquisquise associado então à meroanencefalia. Como nós vimos então, geralmente quando o feto ele tem raquisquise, ele tem meroanencefalia. É uma relação bem importante. E então essa causa seria então a falta de fusão do tubo neural, sendo que uma das causas dessa falta de fusão do tubo neural das pregas neurais pode ser devido então ao espessamento excessivo dessa placa neural. Então ali a gente vê os fetos com a medula totalmente exteriorizada e a gente também consegue ver vários graus, né, da raquisquise. Então não necessariamente vai ocorrer em toda a medula, mas na primeira imagem a gente tem um grau menor e conforme até a terceira imagem o grau ele vai piorando. Então essa malformação é incompatível com a vida. A medula espinhal ela tem origem no quarto parte sumitus até a porção caudal do tubo neural, como a gente viu anteriormente. Então é representada pelo terço distal lá do tubo neural. E inicialmente a parede desse tubo vai ser composta por um espesso neuroepitélio pseudoestratificado colunar, também denominado zona ventricular ou camada ependimária.
Essa zona ventricular, esse neuroepitélio, ele vai ser responsável por dar origem a todos os neurônios e células macrogliais da medula espinhal, como, por exemplo, os astrócitos e os oligodendrócitos. E quando a produção celular cessa, a gente ainda vai ter a formação do epitélio ependimário. Então, a gente vai ter o neuroepitélio ali do tubo neural, formando, então, as células macrogliais, os neurônios da medula espinhal. E quando essa produção desses neurônios, dessas células cessarem, a gente ainda vai ter a formação do epitélio ependimário, com as células que restaram ali nessa zona ventricular. A gente consegue verificar 3 zonas na medula espinhal. Além da zona ventricular, né, que seria essa zona central, formada por esse neuroepitélio, essa camada ependimária, nós ainda temos a zona marginal e a zona intermediária. Nós já veremos uma imagem, vai facilitar o entendimento, mas, resumidamente, essa zona ventricular ela vai ser representada por uma substância cinzenta, porque é nessa zona que a gente vai ter a localização dos corpos dos neurônios. A gente vai ter a zona marginal, representada então pela substância branca, porque nessa zona a gente vai ter então as extremidades das células neuroepiteliais. E nessas extremidades a gente vai ter o que? Bainha de mielina. Por isso essa substância vai ser caracterizada como uma substância branca. E a zona intermediária, por fim, ela vai ser formada por células neuroepiteliais em divisão na zona ventricular, e essas células vão se diferenciar em neuroblastos. Então, basicamente, a zona intermediária vai ser composta por neuroblastos, sendo que, posteriormente, esses neuroblastos, eles se tornam neurônios, e eles se tornam neurônios quando eles formam prolongamentos citoplasmáticos. Então, é bom diferenciar essas 3 zonas e entender, então, que a medula espinhal é composta por essas 3 zonas. Nessa lâmina, nós conseguimos ver, então, essas 3 zonas, sendo que em linha azul nós temos a zona central, onde se localiza os corpos dos neurônios, também chamada de zona ventricular, sendo que é nessa zona, então, que vai ocorrer a formação dos neurônios, a formação do epitélio ependimário posteriormente e a formação, né, das células macrogliais. Ali a gente tem a zona intermediária, composta então pelos neuroblastos, e, por fim, a zona marginal, que é formada então por uma substância branca. Por isso tem essa coloração mais clara, devido, né, à presença das extremidades dos neurônios e das células compostas então por bainha de mielina. É importante a gente entender o processo de formação das células do sistema nervoso central, ou seja, a formação do neurônio, de onde que vem a macróglia, de onde que vem a micróglia, a histogênese das células do sistema nervoso central. Então, é importante a gente entender que essas células elas vão ter basicamente 2 origens. Vão vir tanto do tubo neural, do neuroectoderma, como do mesênquima. O neuroepitélio ele vai se diferenciar em 3 coisas, em 3 tipos de célula. Vai se diferenciar no neuroblasto, vai se diferenciar no glioblasto e no epêndima. Isso vai ocorrer da seguinte forma. Inicialmente, a gente vai ter uma diferenciação desse neuroepitélio em neuroblasto apolar. Quando está quase cessando essa diferenciação em neuroblasto, a gente vai ter que começar essa diferenciação em glioblasto. E quando cessar tanto a diferenciação de neuroblasto e de glioblasto, o que restar vai formar as células ependimárias. E esse neuroblasto apolar, ele vai se diferenciar em neuroblasto bipolar, enquanto o glioblasto, ele vai se diferenciar em 2 coisas, tanto no astroblasto como no oligodendroblasto. Não é difícil de deduzir que esse astroblasto e esse oligodendroblasto vai formar o quê? O astrócito e o oligodendrócito. O epêndima, as células ependimárias ali, vão formar o epitélio do plexo coroide, que posteriormente então, vão secretar o líquido céfalo-raquidiano. E o neuroblasto bipolar, ele ainda vai se diferenciar em neuroblasto unipolar e posteriormente então em neurônio, com seu dendrito e com seu axônio. É importante então a gente ressaltar que tanto as células da macróglia, ou seja, oligodendrócitos e astrócitos, têm origem então no neuroepitélio. E
E o neurônio também apresenta essa origem no neuroepitélio. No entanto, porém, a gente tem as células da micróglia, que são células bem pequenas. E essas células da micróglia, elas têm origem no epitélio mesenquimal, nas células do mesênquima. Essa micróglia, ela tem origem, então, nesse mesênquima, e ela vai invadir o sistema nervoso central mais tardiamente no período fetal, depois dos vasos sanguíneos já terem invadido, já terem penetrado. Então, ela tem sua origem no mesênquima, né, que seria lá da medula óssea, e faz parte, por isso, do sistema mononuclear fagocitário. Só mais uma coisa que eu gostaria de colocar aqui seria que o Sonic, o gene Sonic Hedgehog, ele controla a proliferação, sobrevivência e padronização dessas células que formam as células da glia e o neuroepitélio. Então, é importante a gente colocar isso aqui, que temos, então, a sinalização do Sonic Hedgehog nos fatores de transcrição de diferenciação dessas células do sistema nervoso. Resumidamente, então, nós temos as células neuroepiteliais dando origem tanto aos neurônios, às células da macróglia e ao epitélio ependimário. Então, lembrando que primeiro a gente vai ter a diferenciação das células neuroepiteliais do tecido da neuroectoderma, se diferenciando então em neuroblastos. Esses neuroblastos vão migrar lá para a zona intermediária e vão se diferenciar posteriormente em neurônios. Nós temos, então, depois que ocorre essa proliferação de neuroblastos, nós temos a diferenciação para glioblastos, que vão se diferenciar para oligodendroblastos e astroblastos, que vão se diferenciar em astrócitos e oligodendrócitos, e, posteriormente, por fim, quando o epitélio não se diferenciar mais, praticamente em glioblastos e neuroblastos, nós temos o restante de células da neuroectoderma formando o epitélio ependimário, que vai produzir então o líquido cefalorraquidiano. É o epitélio ependimário, o tecido ependimário, que vai formar lá o líquido cefalorraquidiano lá na medula, canal central da medula e no sistema ventricular. E lembrando que vocês não devem esquecer que a micróglia, ela não deriva da neuroectoderma. A micróglia, ela deriva das células mesenquimais, do mesênquima, ou seja, lá da medula óssea. E elas vão invadir posteriormente, num período mais tardio, o sistema nervoso central dos fetos, juntamente lá com a invasão dos vasos sanguíneos. Beleza? Como vimos ali a histogênese das células do sistema nervoso, ali a formação das células da glia, micróglia, enfim, nós temos que a proliferação celular lá na zona ventricular, como a gente viu, medula tem a zona ventricular, que é a zona central, a zona intermediária e a zona periférica. Nós temos que vai haver uma proliferação celular de forma diferenciada em cada região, formando então tanto placas delgadas como paredes espessas. Essas placas delgadas são o que nós chamamos de placa do teto e a placa do assoalho. E as paredes espessas vão formar o que nós chamamos de placa alar e placa basal. Essas placas, a placa alar e a placa basal, elas vão ser limitadas por um sulco. E esse sulco também é resultante, então, de um espessamento desigual dessas paredes. Esse sulco ele vai limitar, então, a placa basal da placa alar, sendo que essa divisão... E, como eu estava falando, essa divisão ela é importante porque a placa basal ela vai estar associada a uma função eferente e a placa alar, A de aferente, então vai estar associada a essa função aferente. E o que vai limitar então, essas regiões vai ser esse sulco limitante. Então, para fixar, nós temos então a formação, esse espessamento dessas paredes por meio de uma adição contínua de neuroblastos. Essa adição contínua de neuroblastos na zona intermediária, então, vai fazer com que haja um espessamento formando então essas paredes, essas placas basal e placa alar. O espessamento ventral, então, vai formar as placas alares, que são as áreas sensitivas, as áreas aferentes, lembrando alar de aferente, e o espessamento dorsal vai formar então as placas basais, sendo que essas placas basais são as áreas motoras, portanto, eferentes. O sulco longitudinal,
ele também é chamado suco limitante, então ele que vai limitar então, essas duas placas. E é válido a gente colocar aqui que não há adição de neuroblastos, não contém neuroblastos ali na placa do teto e na placa do assoalho. Nessas regiões não há neuroblastos e elas servem como via para que as fibras nervosas cruzem de um trato para o outro. Essa aí é uma lâmina, então, da medula, onde geralmente o que o professor costuma cobrar, eu coloquei ali, tentei marcar para vocês. Então, ali em verde nós temos, então, a placa do teto, ali em amarelo nós temos a placa do assoalho, ali em azul seria a placa alar, e a região em vermelho a placa basal, e se tivesse setado bem no meiozinho, seria então suco limitante. Caso o professor sete, ele não vai fazer sacanagem com vocês, se for bem no meiozinho o suco limitante, se for ali na região do círculo azul, do círculo vermelho, dá para diferenciar certinho se é placa alar, se é placa basal. Essa lâmina é bem importante, então estudem ela, que vale a pena. Eu trouxe aqui um esqueminha para facilitar para vocês, então, sobre esse desenvolvimento da medula. Então, nós temos ali, né, as placas alares em azul. Essas placas alares, né, que são as áreas sensitivas aferentes, elas, num próximo estágio de desenvolvimento da medula, vão representar, então, o corno sensitivo dorsal da medula, que é o que a gente vê na neuroanatomia. Já as placas basais, que são as áreas motoras referentes, vão corresponder, então, ao corno motor ventral e o corno intermediário ou lateral. E conforme essas placas vão se desenvolvendo, a medula vai se desenvolvendo, nós temos a formação então dos septos, os septos medianos, tanto dorsal como ventral, sendo que o ventral forma aquela fissura ventral, né, que seria um septo mais aprofundado quando comparado ao dorsal. Trouxe aqui mais uma lâmina, né, que o professor pode cobrar na prova prática, no qual a gente tem a representação, então, do canal central da medula aqui no centro, essa bolinha aqui, que é onde nós temos, então, né, o líquido cefaloquidiano. Nós temos também, então, a placa alar, representada em azul aqui, eu vou tentar representar para vocês, seria toda essa região aqui. Então, essa aqui seria a placa alar. A placa basal seria essa porção aqui inferior. Lembrando que a placa alar vai dar origem ao corno dorsal e a placa basal vai dar origem ao corno intermediário e ao corno ventral, sendo que o basal é motor e o alar é aferente sensitivo. E nós temos também a zona marginal, que lembrando que a zona marginal é composta de substância branca, então seria toda essa região mais clarinha aqui. Desculpa, passei ali, mas enfim, seria essa região mais branquinha. Essa lâmina aqui é uma lâmina de uma medula já mais desenvolvida, ou seja, a placa alar já se desenvolveu, já virou corno dorsal, bem como a placa basal já se desenvolveu e formou corno ventral. Lembrando que o corno dorsal é sensitivo e o ventral é motor. Ali nós temos o corpo vertebral, né, que também é possível que o professor cobre na lâmina, porque é possível ver bem bonitinho o corpo vertebral. O septo mediano dorsal e o septo mediano ventral, ou fissura mediana ventral. Então, aí eu trouxe mais uma lâmina com tudo que o professor pode cobrar. Não se preocupem, porque vai dar para identificar bem certinho no dia da prova prática. Então, ali no número 1, nós temos a placa do teto. Número 2, ali, a placa do assoalho, isso é bem tranquilinho de diferenciar. Número 3, representa a zona central. Caso o professor queira essa zona central, ele vai cobrar de uma forma mais adequada, né? Para a gente não confundir se ele quer a zona ou se ele quer a placa. Então, ou ele vai perguntar que zona é essa. Então, não se preocupem quanto a isso. Mas só para ter uma ideia, então, ali no número 3, aqui mais ou menos, seria então a zona central. O número 4 seria a zona intermediária, né, onde tem os neuroblastos. E o número 5, que é composto, então, da substância branca, essa região clarinha. Isso daí é bem facinho, então, de ser identificado. O número 6, a gente tem ali, então, a placa alar. Caso o professor queira também, ele vai colocar de uma forma mais adequada, né? Vai ser para a gente não confundir se ele quer a zona ou se ele quer a placa. Então, a gente tem a placa alar.
O número 7 ele seria representando então a placa basal. E o número 8 seria o corpo vertebral, que também é bem facinho da gente conseguir identificar. E para fechar, coloquei o sulco limitante ali, que é bem no meio entre a placa alar e a placa basal, né, que vai limitar então essas regiões, essas duas regiões. Então, de medula, o que a gente tem que saber é tudo isso que está listado. Finalizamos então o desenvolvimento, né, da medula, sendo que é importante vocês saberem a questão das zonas, a zona intermediária, a zona marginal, a zona central, e saberem também certinho a questão das placas, né? A placa do teto, alar, basal, saber o que cada uma vai originar, se é o condorsal, enfim. É essa parte que é mais importante. Vamos continuar então com o gânglio espinhal. O gânglio espinhal, ele tem origem das células da crista neural e ele é representado por um neurônio bipolar com as extremidades unidas em forma de T, ou seja, inicialmente nós temos ali como na figura, na letra A, as células da crista neural. Essa célula da crista neural vai se diferenciar então em um neurônio bipolar, ali representado na letra B, e esse neurônio bipolar, ele vai com o tempo, ele vai fazer com que esses prolongamentos axonais se unam. E quando esses prolongamentos axonais se unam, a gente vai ter o quê? Um neurônio aferente unipolar, ou também neurônio bipolar com as extremidades unidas em forma de T. Então, a gente tem que o gânglio espinhal é formado então por células da crista neural, que vão se diferenciar em neurônios bipolares, e esses alongamentos desse neurônio bipolar vai se unir em formato de T, formando então um neurônio unipolar, neurônio aferente unipolar. Lembrando que o gânglio espinhal ele é localizado aonde? Na raiz dorsal da medula. Então é um gânglio sensitivo. O prolongamento periférico do gânglio, ele vai chegar como terminação sensorial nas vísceras, e o prolongamento central vai penetrar aonde? Na medula, constituindo então as raízes dorsais dos nervos espinhais. Então, lembrando lá que o gânglio, né, ele vai ter então uma parte voltada para a periferia, né, que é onde ele vai se conectar lá com as vísceras e as estruturas somáticas, e a parte que vai estar voltada então para o centro, voltada, ou seja, o prolongamento central, que vai chegar então até a medula, constituindo então a raiz dorsal do nervo espinhal. Então, aqui nessa lâmina, a gente consegue ver então na seta amarela o gânglio espinhal e na seta em azul a raiz dorsal do nervo espinhal. Essas estruturas também, geralmente, o professor costuma cobrar em prova. Então, lembrar que o gânglio espinhal tem origem aonde? Nas células da crista neural, e essa célula vai se diferenciar em um neurônio inicialmente bipolar, que vai fazer com que seus prolongamentos se unam, formando então um neurônio unipolar, beleza? Quanto às meninges, elas apresentam origem em locais diferentes. Nós temos a dura mater, tendo origem do mesoderma local, e a pia mater e aracnoide, tendo origem da crista neural. O que ocorre é que durante a migração lá das células da crista neural, algumas acabam se misturando com o mesoderma ao redor da medula em formação, formando então o que a gente chama de leptomeninges. Leptomeninges, guardem isso, porque é muito importante, o professor cobra em prova. Então, o que são as leptomeninges? Qual é a origem dessas leptomeninges? Foi assim que ele cobrou da última vez. E a origem, então, é o quê? Elas nada mais são do que mesoderma mais células da crista neural. As leptomeninges são também, o significado seriam meninges moles, elas vão originar posteriormente a pia mater e a aracnoide mater. E então, no desenvolvimento da pia mater e da aracnoide, elas são inicialmente uma camada só, e só posteriormente elas vão se separar. Então, lembrando que a dura mater tem origem lá do mesoderma, e a pia mater e aracnoide das células da crista neural. E que a leptomeninge, então, nada mais é do que mesoderma mais células da crista neural. Guardem isso bem bonitinho. Aqui na lâmina nós temos a presença ali da leptomeninge, o professor cobrou na prova prática.
Era pra gente setar a leptomeningite para ele. E foi bem dificinho, então guardem bastante, bem bonitinhas a leptomeningite. Vimos então um panorama geral da origem das meninges. Vamos ver agora, bonitinho, o desenvolvimento dessas meninges, como é que ocorre. Então a gente tem que inicialmente o mesênquima, né, os que circundam o tubo neural, ele vai se condensar. Então ocorre uma condensação desse mesênquima que vai formar uma membrana que a gente chama de meninge primitiva. Essa meninge primitiva vai ter uma camada externa e uma camada interna. A camada externa vai formar a dura mater, ela vai se espessar e vai formar a dura mater. Já a camada interna vai formar a pia aracnoide, também conhecida de leptomeninge. Então, como a gente viu, essa leptomeninge ela vai ter origem do que? Do mesoderma mais células da crista neural. Então, para desenvolver, para formar essa camada pia aracnoide ou leptomeninge, a gente vai ter então a migração lá das células da crista neural para essa camada interna da meninge primitiva, formando então a leptomeninge. Dentro dessas leptomeninges, a gente vai ter espaços que são preenchidos por líquido. Esses espaços logo vão se coalescer, vão se fundir, formando o espaço subaracnoídeo. A origem da pia mater da aracnoide, a partir de uma única camada, ela pode ser evidenciada no adulto pela presença das trabéculas aracnoides, e que são nada mais são que numerosas faixas de tecido conjuntivo que passam entre a pia mater e a aracnoide. Então, inicialmente, como eu disse anteriormente, a pia mater e a aracnoide são uma camada só, ou seja, a camada pia aracnoide ou leptomeninge. E essa leptomeninge, então, vai ter esses espaços que com o tempo vão se fundindo, formando espaço subaracnoide. Além do mais, é importante a gente saber que o líquido cérebro-espinhal, o líquido céfalo-raquidiano embrionário, ele começa a ser produzido durante a 5ª semana do desenvolvimento. Sabemos que as fibras nervosas são mielinizadas, e essa mielinização ela vai começar no período fetal e vai se estender até o 1º ano de vida. É importante a gente saber diferenciar as bainhas de mielinas do sistema nervoso central do periférico. A bainha de mielina na medula ela vai ser sintetizada pelos oligodendrócitos. E esses oligodendrócitos eles vão ter origem aonde? Vão ter origem lá no neuroectoderma, que como a gente viu, vai se diferenciar glioblastos, que depois vai se diferenciar oligodendroblastos, que vai se diferenciar em oligodendrócitos. Então, esses oligodendrócitos vão enrolar a sua membrana plasmática ao redor do axônio, das fibras da medula, então, fazendo então essa mielinização em camadas. Já nas fibras nervosas periféricas, a bainha vai ser constituída por células de Schwann. E essas células de Schwann vão ter origem da crista neural. Começando aproximadamente com 20 semanas, as fibras nervosas periféricas elas começam a tomar um aspecto esbranquiçado devido então ao depósito de mielina. Então, é importante a gente saber diferenciar que a bainha de mielina na medula vai ser composta então pelos oligodendrócitos, que tem origem lá no neuroectoderma, e que as células de Schwann vão ter origem na crista neural, compondo então a bainha de mielina das fibras nervosas periféricas. Não sei se ficou confuso, eu vou falar só para descargo de consciência. Então, as células de Schwann vão ter origem lá na crista neural e os oligodendrócitos vão ter origem no tubo neural, no neuroectoderma do tubo neural, beleza? Nós observamos também, durante o desenvolvimento embrionário e fetal, que há mudanças na posição da medula espinhal. Ou seja, no embrião, como ali na imagem de 8 semanas, a gente consegue ver que a medula ela se estende por todo o canal vertebral. E os nervos eles vão passar, né, ao nível dos forames de sua origem. Já com o desenvolvimento, a gente começa a observar que essa medula ela vai ficando cada vez mais alta. Isso ocorre porque a coluna vertebral e a dura mater elas crescem mais rapidamente. Por isso que a gente tem a formação daquele cone medular, daquele saco, o fundo de saco da dura mater, tudo por causa dessa relação de crescimento. Então, a gente tem a coluna vertebral e a dura mater crescendo mais rapidamente que a medula. Por isso, a medula fica cada vez mais alta. Finalizando, então, essa parte mais dificinho do desenvolvimento,
vamos para as anomalias congênitas da medula espinhal. Vamos abordar então sobre a espinha bífida cística, a espinha bífida oculta e retomar um pouco sobre a raquiesquise. A espinha bífida cística, ela decorre de um defeito do arco vertebral com a formação de um cisto contendo meninges ou raízes nervosas. Quando a gente tem nesse cisto apenas meninges, nós vamos ter o que nós chamamos de meningocele. Quando a gente tem a presença de raízes nervosas mais meninges, nós temos a mielomeningocele, que seria então uma forma mais grave. As consequências da formação desse cisto, elas vão variar, né, sendo que a mielomeningocele, por ter raízes nervosas, vai ser mais sério. Então, a gente pode cursar com déficit neurológico variável, a gente pode cursar com perda da sensibilidade no dermátomo, paralisia dos músculos esqueléticos, e inclusive paralisia de esfíncteres e pé torto. Ocorre aumento da alfa-fetoproteína no líquido amniótico, sendo também uma das formas de diagnóstico, e a incidência dessa malformação é de cerca de 1 para cada 1000 nascidos vivos. Então, nós temos ali na imagem, a primeira imagem, uma meningocele. Na segunda imagem, uma mielomeningocele, sendo que a segunda imagem, por ter mais exposição, né, das raízes nervosas, é uma forma mais grave. Ambas são recobertas pelas meninges e pela pele, mas ainda assim pode ter complicações gravíssimas. Quanto à espinha bífida oculta, ela ocorre devido a uma falha na fusão do plano mediano. Ela é oculta, dita oculta, porque ela não tem a formação daquele cisto, ou seja, ela não vai ter uma formação de cisto com meninges ou com as raízes da medula espinhal, e por isso ela é assintomática, ela não vai ter sintomas clínicos. E essa espinha bífida oculta, ela vai ocorrer em 10% das pessoas consideradas normais, ou seja, muita gente tem e nem sabe que tem essa espinha bífida. E ocorre geralmente, né, na altura de L5 e S1, sendo que no local que a gente tem essa falha de fusão do arco vertebral, a gente vai ter a presença de tufo de pelos e de uma depressão, como a gente consegue ver ali na criança, a presença do tufo de pelos. E ali na imagenzinha a gente também consegue ver então a falha, né, de fusão do arco vertebral, a gente não tem uma fusão desse arco, então a gente tem a presença exatamente aqui, ó, desse cisto, dessa espinha bífida oculta, que não tem, então, o cisto como a gente viu na espinha bífida cística. Só para diferenciar e deixar bem bonitinho, organizado na cabeça, eu trouxe aqui essas imagens, onde a gente consegue ver aqui a espinha bífida oculta, uma falha, né, no fechamento dos arcos vertebrais, e é dito oculto, né, porque a gente não tem a formação do cisto, então tem gente que tem e nem sabe que existe, que tem essa espinha bífida oculta. Nós temos também a espinha bífida cística aqui nas imagens, onde a meningocele ela cursa somente com a presença de meninges, como a gente consegue ver aqui. E a mielomeningocele a gente vai ter como conteúdo do cisto tanto meninges como as raízes espinhais. Nessa segunda imagem também a gente consegue ver nas três a ausência da fusão dos arcos vertebrais, só que na espinha bífida oculta a gente não vai ter a formação do cisto, e na espinha bífida cística a gente tem a formação do cisto com ou sem raízes nervosas, diferenciando então a meningocele da mielomeningocele. A raquiesquise a gente já viu anteriormente, e eu só trouxe ela aqui novamente só para ressaltar que ela é a forma mais grave da espinha bífida, e só para a gente lembrar, né, que ela se deve à exteriorização. A diferença dela da espinha bífida cística é que a gente tem uma exteriorização total da medula. Então, a gente não tem nem a membrana, a gente não tem a pele, o tecido subcutâneo, a gente não tem meninges. A gente tem a exteriorização completa da medula, sendo por isso incompatível com a vida, só para a gente revisar mesmo. Finalizamos, então, as anomalias congênitas da medula. Podemos partir para o desenvolvimento do encéfalo. Vimos que o encéfalo se origina do tubo neural, lá dos 2/3 craniais do tubo neural. Então, a origem é a região do tubo neural, cefálica, ou quarto parte somitos. Durante a neurulação, lá quando a gente tem a fusão das pregas neurais e o fechamento do neuróporo rostral, a gente vai ter a formação de 3 vesículas encefálicas primárias, nas quais vão se formar um encéfalo. A gente vai ter a formação do prosencéfalo, ou encéfalo anterior. A gente vai ter a formação do mesencéfalo, ou encéfalo médio.
e a formação do roboencéfalo, o encéfalo posterior. Na quinta semana, essas vesículas primárias elas vão se subdividir, formando então as vesículas secundárias. Então a gente vai ter o prosencéfalo se subdividindo em telencéfalo e diencéfalo, sendo que o telencéfalo vai originar os hemisférios cerebrais e o diencéfalo vai formar os tálamos. A gente vai ter o encéfalo médio não se subdividindo em nada, ou seja, vai continuar mesencéfalo, formando então o encéfalo médio. E a gente vai ter o encéfalo posterior, ou roboencéfalo, se subdividindo em metaencéfalo, formando o ponte cerebelo, e mielencéfalo, formando então o bulbo e a medula espinhal. É importante também a gente colocar aqui que na quinta semana, além da formação dessas vesículas secundárias, a gente vai ter como característica marcante no embrião o tamanho do seu encéfalo. O encéfalo ele cresce tanto que ele vai corresponder à metade do corpo do embrião. Então, é importante saber bem bonitinho essas vesículas primárias, a subdivisão delas e o que cada uma delas vai corresponder no futuro. Durante a quarta semana, o encéfalo do embrião ele cresce tão rapidamente que ele acaba se dobrando ventralmente com a prega cefálica, formando as flexuras cefálicas. E essas flexuras cefálicas são a flexura mesencefálica, a flexura cervical e a flexura pontina. A flexura mesencefálica ela vai estar presente ali na região do encéfalo médio, como a gente consegue ver na imagem. A flexura mesencefálica. A gente tem a flexura cervical, que vai ser formada na junção entre o encéfalo posterior e a medula espinhal, ali no forame magno. Ela vai separar o encéfalo posterior da medula espinhal. Então, aqui a gente tem a flexura cervical, bem aqui. E a gente também tem a flexura pontina, que é formada pelo crescimento desigual do encéfalo entre essas duas flexuras supracitadas. Ocorre na direção oposta a essas flexuras, ou seja, a gente vai ter a flexura pontina aqui atrás, região oposta. E essa flexura pontina, ela vai causar um adelgaçamento do teto do encéfalo na parte inferior do quarto ventrículo. Ela é localizada na futura região da ponte, por isso chamada flexura pontina, e ela divide o encéfalo posterior nas partes caudal, mielencéfalo, e rostral, metaencéfalo. Então, quanto ao desenvolvimento do encéfalo, além das vesículas primárias e secundárias e da própria origem, é importante a gente saber também essas três flexuras, a mesencefálica, a cervical e a pontina. Não é muito cobrado em prova, mas, pode cair. Finalizamos, então, o desenvolvimento do encéfalo, os principais pontos, do desenvolvimento do encéfalo. E vamos abordar agora as anomalias congênitas do encéfalo. Vamos falar sobre a microcefalia, a hidrocefalia e sobre o crânio bífido. A microcefalia é uma condição rara na qual a gente tem a calvária e o encéfalo em tamanhos pequenos. E a face ela vai apresentar um tamanho normal. E ela está associada a um retardo mental grave, pois o encéfalo é subdesenvolvido. É importante a gente entender que a microcefalia é resultante da microencefalia, porque o crescimento da calvária é induzido, em grande parte, pela pressão exercida pelo encéfalo em crescimento. Ou seja, se o encéfalo não cresce, a calvária também, o crânio não vai crescer. Então, por isso a gente diz que a microcefalia é resultante da microencefalia. Então, se eu tenho microencefalia, eu tenho microcefalia. As causas da microcefalia são os agentes infecciosos, como o Toxoplasma gondii, o Zika, citomegalovírus, vírus da rubéola, o alcoolismo materno, os fatores genéticos, sendo que geralmente são autossômicos recessivos, e a sinostose, que seria uma união óssea prematura das suturas cranianas. Então, se eu tenho uma sinostose prematura, eu também posso ter uma microcefalia. E daí seria uma causa na qual a gente teria uma microcefalia não decorrente de uma microencefalia. Não sei se deu para entender.
Porque, como a gente viu ali, a microcefalia geralmente resulta da microencefalia, porque se eu tenho um subdesenvolvimento do encéfalo, eu não vou ter uma pressão necessária para o desenvolvimento da calota craniana. No entanto, se eu tiver também uma união óssea prematura das suturas cranianas, eu também vou acabar tendo uma microcefalia, que não vai ser decorrente no caso do subdesenvolvimento do encéfalo, mas sim uma vai levar a outra, ou seja, vai fechar muito rápido a calota craniana e, consequentemente, eu vou impedir o desenvolvimento do encéfalo do bebê, já que a gente sabe que o desenvolvimento do encéfalo ele continua pós-nascimento, a gente não nasce com o cérebro totalmente formado, por isso que durante a infância é importante a gente evitar drogas, evitar substâncias tóxicas e alguns medicamentos. A hidrocefalia seria o aumento da cabeça por excesso de líquor. E a causa desse excesso de líquor seria um desequilíbrio na produção e na absorção do líquido cerebroespinhal, do líquido céfalo-raquidiano. Esse desequilíbrio ele pode ser decorrente de vários fatores, como, por exemplo, um adenoma do plexo coroide, uma estenose congênita do aqueduto cerebral, uma infecção fetal por citomegalovírus ou toxoplasma gondii, ou ainda de uma hemorragia intraventricular ou subaracnoídea. Então, são vários os fatores que podem causar esse desequilíbrio entre a produção e absorção do líquido céfalo-raquidiano. E como resultado, então, a gente vai ter esse aumento da cabeça por esse excesso desse líquido. O crânio bífido ele apresenta uma incidência de 1 a cada 2.000 nascimentos e geralmente ocorre no plano mediano da calvária, no osso occipital, podendo incluir, inclusive, a parte posterior do forame magno. Esse crânio bífido ele está associado a uma herniação de meninges ou até mesmo partes do encéfalo. Então, a gente pode ter o crânio bífido com meningoencefalocele ou um crânio bífido com meningocele, que a gente já vai ver melhor posteriormente. A meningocele craniana é quando a gente tem a herniação apenas das meninges. Já a meningoencefalocele é quando a gente tem as meninges mais partes do encéfalo herniada. Nós também temos uma condição chamada meningo-hidroencefalocele, que é quando a gente tem meninges, mas protusão de parte do encéfalo, sendo que a gente ainda vai ter porção do sistema ventricular herniado para fora. Então, a gente consegue ver ali nas imagens a presença desses três. Ali na imagem A, a gente consegue ver, então, a formação de uma hérnia ali no osso occipital. Na imagem B, a gente consegue ver que seria então uma meningocele craniana, ou seja, a gente só tem a presença de meninges nessa herniação. Na letra C, a gente consegue ver a presença de tecido cerebral e das meninges, então seria uma meningoencefalocele. E na letra D, a gente tem a presença tanto do encéfalo, como das meninges, como de parte do sistema ventricular. Por isso se chama meningo-hidroencefalocele. Terminamos então o desenvolvimento do encéfalo e as malformações e vamos falar então da hipófise. A hipófise ela é uma glândula endócrina muito importante, ela é uma glândula mestra na endocrinologia e ela, como a gente já estudou em outras matérias, talvez em histologia, vocês tenham visto, a hipófise ela tem duas partes. Ela tem a porção glandular, que seria a adenohipófise, e tem a parte nervosa, que seria a neurohipófise. E elas vão ter origens distintas. A hipófise, de maneira geral, vai ter origem no tecido ectodérmico, mas a adenohipófise ela vai ser derivada de uma evaginação do teto ectodérmico do estômago, ou seja, do divertículo hipofisário. O teto ectodérmico do estômago seria ali na região da boca. E a neurohipófise, por sua vez, ela vai ter origem da invaginação do neuroectoderma do diencéfalo, ou seja, do divertículo neurohipofisário. Essa origem embrionária dupla explica por que a hipófise é composta de dois tipos de tecidos completamente distintos. E a gente tem que saber, tem que decorar mesmo de onde que vem cada parte dessa hipófise. Ali na imagem a gente consegue ver, então, a invaginação do neuroectoderma do diencéfalo pelo círculo amarelo ali, formando então a parte nervosa da hipófise.
E a gente também consegue ver a evaginação ali em rosinha, né, no círculo azul, onde a gente tem aquela porção rosa, que seria a evaginação, então, do teto ectodérmico do estomodeu, que vai formar, então, essa adenopófise. Na terceira semana, o divertículo hipofisário, que também é chamado de bolsa de Raschke, ele vai se projetar na parte do teto do estomodeu. Então, essa projeção desse divertículo hipofisário, que vai formar a adenopófise, vai ocorrer na terceira semana. Na quinta semana, o divertículo ele se alonga e ele perde totalmente comunicação com o epitélio oral, já formando, então, essa adenopófise. Para facilitar o entendimento, então, da formação da hipófise, eu trouxe um esqueminha. A gente tem, então, o tecido ectodérmico, né, do estomodeu, formando, então, o divertículo hipofisário. Então, a gente tem lá a invaginação do ectodermo do estomodeu. Tá, formou o divertículo hipofisário. E esse divertículo hipofisário, então, forma a adenopófise. Essa adenopófise ela é representada pela parte anterior, intermédia e tuberal da hipófise. A gente viu que o divertículo hipofisário, durante a formação da hipófise, ele perde totalmente comunicação com o epitélio faríngeo. Então, o que acontece é que ele vai migrar até se encontrar, então, com o tecido da neurohipófise. E, durante essa migração, ele pode deixar resquícios, que são cistos, a gente chama de cistos da bolsa de Raschke, que a gente vai ver posteriormente. E esses cistos, eles podem ter sintomatologias. A gente pode ter a presença desses cistos no teto faríngeo, no osso esfenoide, que seria mesmo esse caminho de migração, então, desse divertículo hipofisário para o encontro do divertículo neurohipofisário. A neurohipófise, por sua vez, ela vai ter, então, a origem lá no neuroectoderma do encéfalo, que vai sofrer, então, uma invaginação, formando, então, divertículo neurohipofisário ou infundíbulo. E que vai, então, dar origem à neurohipófise, sendo que essa neurohipófise vai dar origem, então, à eminência média, vai ser representada pela eminência média, a haste infundibular e a parte nervosa, ou parte nervosa, da hipófise. Referente, então, às aulas práticas, eu trouxe essas lâminas, né, de hipófise, no qual a gente tem ali em verde, então, a adenopófise, que a gente consegue observar que ela é mais próxima, então, ali do aparelho faríngeo, da faringe, e a neurohipófise ali superior, então, à adenopófise. Então, é importante a gente lembrar dessas estruturas que também podem ser cobradas na prova prática. E, inclusive, na prova prática pode ser cobrada, né, a origem de cada uma dessas estruturas, a origem da adenopófise e a origem da neurohipófise. Então, estudem bem bonitinho, porque caso a gente tenha uma persistência do divertículo hipofisário, como a gente viu ali anteriormente, que a gente pode ter a persistência em forma de cistos, né? Cistos do divertículo na fenda, a gente tem a formação ou da hipófise faríngea ou do crânio faringioma, também chamado de cistos da bolsa de Raschke. Quando a gente tem esses cistos de bolsa de Raschke no teto da orofaringe, a gente tem a hipófise faríngea. Então, o que é a hipófise faríngea? A hipófise faríngea nada mais é do que a persistência de um resquício da bolsa de Raschke no teto da orofaringe, formando então essa hipófise faríngea. Caso eu tenha esse resquício da bolsa de Raschke presente lá na base do esfenoide ou na célula túrcica, eu vou ter a formação do crânio faringioma, como mostrado ali na imagem pelas setas. A gente consegue ver, então, esse crânio faringioma ali naquela ressonância, ali na região do esfenoide. Eu acabei não dizendo ali anteriormente, no slide anterior, mas a persistência desses cistos de bolsa de Raschke pode levar a sintomatologia, sendo necessário, às vezes, tratamento cirúrgico. Pode levar a queixa de cefaleia, déficit visual, amenorreia, entre outros. Terminando, então, de abordar sobre a hipófise, vamos abordar sobre o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele vai ter duas origens, que é o mesodermo e as células da crista neural.
O mesoderma vai dar origem, então, ao tecido conjuntivo e à bainha. E as células da crista neural vão dar origem às células sensoriais, somáticas e viscerais do sistema nervoso periférico, bem como os gânglios sensitivos e autonômicos. O sistema periférico, então, ele tem origem de várias fontes, sendo que a principal origem deles são as células da crista neural. Todas as células sensoriais do sistema nervoso periférico são originadas das células da crista neural. Quanto ao nervo espinhal, nós temos as fibras nervosas motoras saindo da medula lá na quarta semana, formando então um feixe, que seria então a raiz nervosa ventral, destinada então ao grupo muscular, por isso um feixe motor. Essas fibras nervosas, elas surgem a partir das placas basais, que a gente viu lá, as placas basais da medula. E então esses feixes eles vão sair dessas placas basais e vão emergir como uma série contínua de radículas ao longo da superfície ventrolateral. Já as fibras nervosas da raiz dorsal, elas são originadas da crista neural, pertencentes então ao gânglio espinhal. Então a gente viu lá que o gânglio espinhal, ele tinha origem nas células da crista neural. E essas fibras nervosas então da raiz nervosa dorsal, que é a raiz sensitiva, ela vai ter origem então, portanto, dessas células da crista neural também. E a gente vai ter, então, uma união tanto do feixe dorsal como do feixe ventral, que vai formar, então, o nervo espinhal. Esses feixes, eles seguem uma fibra nervosa pioneira até o órgão efetor, sendo que algumas delas não encontram esse órgão e acabam sofrendo, então, uma involução. Quanto ao sistema nervoso autônomo simpático, nós temos que lá na quinta semana, células da crista neural vão migrar e formar massas celulares dorsolaterais à aorta. E essas massas, elas vão ser responsáveis então por formar os troncos simpáticos. Ou seja, a gente vai ter uma ligação, né, dos gânglios simpáticos bilateralmente por fibras longitudinais, formando esses troncos simpáticos ao lado dos corpos vertebrais. Outras células da crista neural elas vão migrar ventralmente para formar os gânglios pré-aórticos, o celíaco e o mesentérico. As células da crista neural ainda vão migrar para o coração, pulmão e trato gastrointestinal, formando os plexos simpáticos nos órgãos. Então, resumidamente, os componentes do sistema autônomo simpático se originam das células da crista neural. Então, o que a gente tem que saber é isso. Sabendo que o sistema nervoso autônomo simpático se origina das células da crista neural, fechou. Quase finalizando, então, temos o sistema nervoso autônomo parasimpático. Esse parasimpático ele vai ter as fibras pré-ganglionares e as pós-ganglionares. As pré-ganglionares elas vão se originar lá dos neurônios centrais, do tronco encefálico e da região sacral da medula. Já os neurônios pós-ganglionares eles vão se localizar em gânglios periféricos ou em plexos nas próprias estruturas inervadas. Esse, sinceramente, eu acho um pouco difícil de ser cobrado, mas está aí. Para fecharmos, então, eu trouxe um caso clínico de uma criança, um menino, que ele nasceu com uma grande protusão lombar e essa protusão ela estava coberta por um saco membranoso. E em poucos dias, esse saco ele começou a ficar ulcerado e começou a vazar. E foi detectado, então, um déficit neurológico nessa criança. Um déficit neurológico principalmente abaixo do nível dessa protusão lombar. O paciente ele apresentava pé torto e insensibilidade total dos membros inferiores. Então, qual seria essa anomalia? Qual a base embriológica dessa anomalia? Qual a base desse déficit neurológico? Quais estruturas estão provavelmente afetadas? Pensem um pouquinho antes de ler a resposta. Já pensaram? Então, vamos lá para a resolução do casinho. A anomalia, se trata, então, de uma mielomeningocele. Então, essa protusão lombar nessa região lombosacral seria, então, essa mielomeningocele, que seria, então, aquela espinha bífida cística. A causa, então, seria uma falha na fusão do arco vertebral com a consequente formação desse cisto, que tem como conteúdo, então, meninges e raízes nervosas.
o déficit neurológico, esse defeito neurológico, ele está associado à meningomielocele porque frequentemente a medula espinhal ou raízes nervosas elas são incorporadas ao saco que faz a protusão, ou seja, a gente tem conteúdo, a gente tem raízes nervosas nesse saco, e esse saco ele começou a ser danificado, né? E como esse saco ele foi danificado, começou a ulcerar, consequentemente a gente também teve lesão nesses nervos. E o que explica então aquela insensibilidade dos membros inferiores da criança. E quais são as principais estruturas afetadas? Então, frequentemente, a gente tem paralisia dos membros inferiores, a gente tem incontinência urinária e fecal, a gente pode ter também paralisia dos esfíncteres do ânus e da bexiga. E é basicamente isso. Geralmente, nas provas, o professor gosta de cobrar casinho clínico, mais ou menos desse jeito que eu coloquei aqui. Então, estudem bem as malformações e sigam mais ou menos esse esquema de estudo. O que causa a malformação, a causa, sei lá, diagnóstico, coisas desse tipo que são bem importantes. O que eu tinha para trazer para vocês sobre o sistema nervoso era isso. Ficou um pouco extensa a salinha, mas espero que tenha ajudado um pouquinho aí. É isso, obrigada.